Início do nosso culto a Deus com oração. É claro, irmãos e irmãs, que nós poderíamos aqui, na nossa oração, pedir, apresentar a Deus tantas coisas que estão nos incomodando neste mundo. É óbvio, nós ficaríamos aqui, sei lá, horas apresentando a Deus aquilo que a gente quer, as nossas necessidades. Nós poderíamos ficar aqui apresentando a Deus aquilo que a gente imagina, entende como justiça, aquilo que a gente tem como certo, que se mudar o mundo muda. Mas eu não vou fazer isso. Nunca fiz, quer dizer, não sei se fiz ou não, na verdade. Mas não vou fazer porque tudo o que nós iríamos aqui agora apresentar para Deus mudar, transformar, é consequência do nosso pecado. Tudo que você vê acontecendo neste mundo é consequência do nosso pecado. As doenças, a falsidade, a mentira, a hipocrisia, a fofoca, tudo é gerado pelo pecado que nós homens cometemos. Então, no início deste culto, desta quinta-feira, eu quero pedir ao nosso Deus e Senhor, em nome do Cristo Jesus, eu quero pedir compaixão. Quero pedir graça, entendimento, coragem, determinação para seguir os caminhos santos e retos, porque as ofertas para desviarmos são muitas. Mas nós queremos abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus e cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Esta é a minha oração de abertura deste culto nesta manhã de quinta-feira. Que o Senhor derrame sobre nós um pouco mais da sua graça e faça brilhar sobre cada um de nós uma simples fagulha que seja da luz da glória dele. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, Senhor, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bem, amanhã, sexta-feira, nós vamos tomar a ceia do Senhor, a ceia do mês de dezembro, né? Porque a gente convencionou tomar a ceia uma vez por mês. Segunda-feira, acabei de aprontar agora de manhã, eu vou apresentar para vocês esse é o título, né? Um breve estudo do Apocalipse. Segunda-feira.
do jeito que está aqui, eu creio que vai dar, com certeza, para começar e terminar segunda-feira. Tá? Amanhã, ceia, segunda-feira, no culto, a palavra será um breve estudo do Apocalipse. Eu não sei se vocês têm acompanhado. Não sei, realmente eu não sei. Mas eu tenho gastado um pouco de tempo vendo, pesquisando um pouco nesse YouTube. E eu observei ontem à noite, já quase no início da madrugada, o que tem de vídeos sobre... Como é que eu vou colocar? Tem vídeos que se intitulam cristãos, e aí a gente vai ver, não tem nada a ver, né? Mas muitos vídeos sobre paranormalidade, espiritismo, ETs, mas tem muito, mas muito vídeo. Ontem eu fiquei assim abismado, só vinha isso, né? Porque a gente vê aí vem um monte daquilo, né? Chegou uma hora assim que na apresentação só tinha sobre isso. Paranormalidade, espiritismo, extraterrestres, mas eu falei, meu Deus. E vídeos com muitas visualizações. Então as pessoas estão realmente interessadas nesse tipo de coisa, né? E tão pouco interessadas em Cristo Jesus. Eu não vou dizer no que você deve se interessar, você se interessa por aquilo que te chama atenção. Mas o que eu vou dizer para você, sem nenhum medo de errar, é que isso tudo não provém do Cristo Jesus. Eu vejo, porque eu estudo, eu sou um estudante dessas coisas, não especificamente destas matérias, mas eu quero estar por dentro destas coisas para poder informar, para poder relacionar com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz mesmo que nos últimos dias, né, as pessoas iriam tender para o oculto. Então, eu estou dizendo tudo isso para confirmar aquilo que a Bíblia diz. E tome cuidado, tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Porque as pessoas que se interessam por esse tipo de coisa, elas entram num emaranhado de mentiras que para sair depois é difícil. Por isso que hoje eu vou falar das belezas do Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidar você que quer ouvir para abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14.
não se iluda, porque é final de ano, né? Vem aquelas festas de... Então as pessoas se iludem. Eu estou falando até que você está procurando aí Isaías 7,14. As pessoas se iludem com essa história de espírito natalino. Não existe espírito natalino. Se há algum espírito querendo se tornar conhecido nesta época do ano, é o espírito da mentira. Porque o espírito natalino é uma grande mentira. Porque não é o Natal agora. Jesus não nasceu, a gente já viu aqui, né? Está gravado, eu acho que está no blog, está tudo por aí. Então, se há algum espírito aqui querendo que você creia, é o espírito da mentira. Então as pessoas ouvem amor, porque o amor, e depois, no dia 2, 3 de janeiro, volta a ser tudo o que era. Então não se engane, meu irmão, minha irmã. É claro que você, se você quiser comemorar, sei lá o que você vai comemorar, não sei. Você é dono da sua consciência. Você é médico das suas dores. O que quer dizer isso? Que você é que sabe o quanto dói. Nem um médico sabe o quanto dói. Porque cada pessoa sente a dor diferente. Uma em maior e menor intensidade, porque isso vai do organismo. Então, você é médico das suas dores, quer dizer, você sabe mais do que qualquer outra pessoa o quanto dói as suas dores. Então comemore, se divirta dentro dos padrões morais, legais e cristãos, né? Mas não se iluda. E esse ministério da pregação do Evangelho, aqueles que ouviam quando Jesus falava, ficavam muito admirados da grandiosidade de revelações apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E as revelações do nosso Senhor não eram, olha, o diabo fez isso e agora Deus vai correr atrás para desfazer. Não era isso. Olha, eu estou vendo aqui em você um caroço, mas Deus vai tirar agora. E Jair. O Jair escreveu aqui assim: eu sou como um peru, fujo do Natal. Enfim, o primeiro fato do Evangelho, que é singular, e isto com relação à pessoa do nosso Senhor Jesus, é que o nascimento do nosso Senhor Jesus se deu pela concepção de uma virgem. Não é assim que as pessoas nascem, né? O homem e a mulher copulam, se relacionam intimamente, a mulher naquele instante deixa de ser virgem e engravida. É assim que é o natural.
Maria, mãe de Jesus, não tinha tido nenhum relacionamento sexual com o seu marido José. E ela engravidou virgem, porque ela não tinha tido relacionamento sexual. Então ela ficou virgem, ela ficou grávida, virgem. E a Bíblia nos conta que a geração deste filho em Maria foi uma obra do próprio Deus, do Espírito Santo, que é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. E este milagre, já havia sido narrado, havia sido profetizado, profecia bíblica, não profecia de esquina, profecia bíblica. Em Isaías capítulo 7, versículo 14. Pedir para você abrir, porque nós vamos ler aqui agora. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. É óbvio que ela engravidou virgem, mas a partir do momento que ela deu à luz, ela deixou de ser virgem. Então chamar Maria de a Virgem Maria é se esquecer, é colocar de lado que ela era casada com José. Depois ela teve relacionamento normal de marido e mulher com José e teve outros filhos. Chamar Maria de virgem é colocar isso de lado. E o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 15, também fala da geração, nascimento de Jesus. Em Isaías, o nosso Senhor é chamado de Emanuel. O que quer dizer esse nome, Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas por que ele se chamava Emanuel? Porque Jesus é a identificação da sua própria natureza divina. Em Mateus, já é chamado de Jesus, para caracterizar a obra da salvação e da redenção. Entendeu? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, escreve aí, não entendi tal coisa. Pode mandar agora mesmo no zap, eu não vou responder nesse instante, mas acabando o programa eu te respondo. Se você quiser perguntar aqui ao vivo pelo Facebook, eu respondo agora. Só se a resposta for muito longa, aí eu respondo depois. O Evangelho nos orienta, nos revela que Jesus foi enviado pelo Pai. E tudo que ele fez, todas as obras que ele manifestou,
foram feitas em nome do Pai. Não fazia para se autopromover, para ser chamado do raio-x de Deus, nada, não. Ele fazia para engrandecer o Pai. Ele veio para pregar aos pobres de espírito. Quem são? Até hoje, os pobres de espírito. São aqueles que não reconhecem pela sua pobreza espiritual, pela sua miséria espiritual, que eles precisam de um Salvador. Que eles precisam de arrependimento dos seus pecados. E Jesus é o Salvador. É aquele que perdoa e concede libertação e remissão da escravidão dos pecados. E Jesus, para mostrar a veracidade daquilo que ele falava, para mostrar que aquilo que ele estava falando era realmente verdade, ele realizou muitos milagres, e milagres que estavam previstos que somente o Messias teria condição, capacidade de realizar. Então, ele fez pessoas que não viam ver. Ele fez com que pessoas que viam se tornassem cegos e duros de coração. Ele cumpriu as profecias de cegos verem, coxos andarem e mortos ressuscitarem. Ele fez tudo isso não para atrair pessoas para ele, mas para salvar essas pessoas. Porque ele tinha a necessidade de fazer a vontade do Pai. E ele servia ao Pai com alegria e com um coração pleno, porque ele anunciava a chegada do reino de Deus. Jesus trouxe para nós, isso poucas pessoas conseguem entender isso no Evangelho. Jesus trouxe para nós, ele foi testemunha disso. A verdade. Ele trouxe a verdade. A verdade para todos aqueles que tinham o coração oprimido, desejosos de justiça. Porque Jesus é a justiça de Deus. É Ele que é a justiça de Deus. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus já veio em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está justificado. Quem não está em Cristo está condenado. Essa é a justiça de Deus. Você consegue entender isso ou não? A justiça de Deus é feita através de Cristo. Já está feita. Pois é. Quem não está em Cristo está condenado. Mas a pessoa está condenada como se ela está andando por aí, mas está condenada.
ao inferno, ao sofrimento eterno. Jesus tornou-se a luz para o mundo. Jesus é o único que concede paz verdadeira. Jesus é fonte de vida. Ah, por quê? Quem está em Jesus não morre. Aqui na terra morre. Mas tem a vida eterna. Jesus anunciou que todo homem tem, através dele, Jesus, o Cristo, a oportunidade de se reconciliar com Deus. Porque nós, sem Cristo, qualquer pessoa está afastada de Deus. E olha, vamos deixar claro, porque eu não sei quem vai ver esse vídeo. Não é dizer, não, eu creio em Jesus, o diabo também crê. E ele não está salvo. E não será salvo. Então não é crer só. É ter Jesus como seu Salvador. Único. Ter Jesus como seu Salvador é não adorar nada além de Jesus. E Jesus fez tudo isso por nós na cruz do Calvário. A comunhão total de Jesus foi consumada na cruz do Calvário. Pela sua morte, todo aquele que nele crê é salvo. E pela morte de Cristo, todo aquele que nele não crê é condenado. Está vendo por que ele é a justiça de Deus? Jesus nos trouxe a realidade do juízo de Deus contra o pecador. É isso que é ser cristão. Quem não está em Cristo está afastado da comunhão com Deus. Está em completo abandono espiritual em meio ao mais terrível dos sofrimentos. Não é nada disso, porque eu vejo aí um monte de gente. Na época de Jesus também era assim, na época de Davi também. As pessoas se esquecem que o sofrimento aqui na terra não é em nada, em absolutamente nada comparado com o sofrimento pós-morte. Se a alegria aqui é suficiente para alguém, então que fique com essa alegria. Nós cremos que a alegria aqui, mas nem perto da alegria que nós vamos ter espiritualmente depois da nossa partida com Cristo Jesus.
Porque Jesus, ele nos guarda como o bom pastor e como o bispo das nossas almas. Você consegue... Eu falo determinadas coisas, a minha cabeça roda assim, que eu já vejo um monte de outras coisas. Jesus demonstrou o seu poder na ressurreição dentre os mortos. Nós só estamos aqui hoje, nós só temos a certeza da salvação porque Jesus ressuscitou. Porque se ele tivesse vivo, se ele tivesse morto, morreu. Ele morreu como outro qualquer. Não, mas Jesus está vivo. Ele está vivo num corpo incorruptível. Isso quer dizer que não apodrece, sabe? Um corpo glorioso. O Espírito dele é que nos dá a vida eterna nos céus. Quem mais ressuscitou além de Jesus? Ah, mas está lá intercedendo por nós. Mentira! Porque se não falar que está lá intercedendo, se não mentir, as pessoas falam, mas morreu, está lá, só tem osso lá. Jesus não. Ele foi o único. Se há um sinônimo para a palavra esperança, e há, né? Mas o maior deles é Jesus Cristo. Por que o maior deles é Jesus Cristo? Porque Jesus, além de nos salvar, ele deixou uma promessa fantástica, espetacular, formidável. Que ele vai voltar. Que santo aí que falou que vai voltar? Ah, pastor, mas tem as aparições. Eu estava vendo, eu não estou falando mal, gente. As pessoas acham que ele fala, não, eu estou tentando esclarecer. Por favor, não veja eu falando mal. Ontem eu estava... Porque eu sou um estudioso. Sou um neófito, mas procuro melhorar. Ontem eu estava ouvindo, vendo e ouvindo uma carta que se diz psicografada de um cantor famoso aqui da nossa região, aqui, acho que era de Sumaré, Nova Odessa, sei lá, de uma dupla que eu gostava muito, música caipira, né? Ontem eu estava lendo e ouvindo uma carta que se diz psicografada dele para um outro cantor, que faz sucesso hoje por aí. Mas é uma baboseira, gente. Todas as cartas psicografadas são iguais. É mentira, aquilo é mentira. Eu não sei se mentira do homem ou mentira de Satã. Mas que é mentira é, porque todas falam a mesma coisa. Às vezes muda uma palavrinha aqui, um termo ali, mas é a mesma coisa. E a
Bíblia diz que não há comunicação entre mortos e vivos. Acabou, para mim é suficiente. Mas por que você vê então? Para poder chegar aqui e falar, olha, eu já li, já ouvi um monte de carta psicografada, que dizem que é psicografada. Você já viu uma carta psicografada? É pior que letra de médico, que letra de médico ninguém entende. Falam a mesma coisa. Roda, 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 e é a mesma coisa. Jesus Cristo declara o amor de Deus por nós. Se alguém tem dúvida de que Deus nos ama, Jesus é a declaração do próprio Senhor Deus a cada um de nós. É um amor imensurável. Sabe o que quer dizer esse termo? Quer dizer, não dá para ser medido. É um amor sacrificial, medido pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus é a certeza do livramento incondicional do juízo de Deus a ser cumprido em todo o mundo em breve. Para encerrar, que já estourou o tempo aí. As pessoas têm compromisso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Gostaria muito que você lesse junto comigo. Eu até marquei aqui. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Cristo Jesus. Que tenha sido suficiente, queridos irmãos e queridas irmãs. Assim como Cristo o é. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar o Senhor, porque não sei quantos de nós já tinham ouvido este resumo do que é o Evangelho. Não sei. Mas hoje nós pudemos, pela Tua graça, pela Tua compaixão e misericórdia, falar sobre isso. Trazer aqui um resuminho rápido do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. E nós rendemos glórias ao Senhor por esta grandíssima bênção. E rendemos glórias ao Senhor por essa grandíssima bênção no nome do Cristo Jesus. Amém.